Seja muito bem-vindo ao mini treinamento, os 6 perfis comportamentais mais comuns que precisam ser ajustados. Está aqui o nosso livro base, os livros que eu indiquei para vocês. Tenho certeza que eles vão contribuir muito com o seu crescimento e desenvolvimento. Mas quais são os 6 perfis comportamentais mais comuns que precisam ser ajustados? O espinheiro, que nós já vimos, o carente. Hoje nós vamos falar sobre o contestador, ok? E amanhã nós vamos falar sobre o reclamão e o acusador. Nós vamos ver o perfil 4 e 5 juntos. Por quê? Porque eles são uma espécie de primos de primeiro grau. Sabe aqueles irmãos gêmeos? Alguém reclama e o outro vem e acusa. Está vendo esse problema? A culpa é dele. Então, é o reclamão e o acusador. Nós vamos ajustar esse perfil. E, por último, o nervosinho. Nós vamos já ajustar estes 6 perfis, mas eu quero já te informar que tem algo a mais, tem um bônus. Eu preparei uma aula extra que vai contribuir muito para que todos os perfis comportamentais possam ser ajustados e possam ser felizes, possam se relacionar bem, ser prósperos. Nós já vimos aqui que o problema de relacionamento acaba com o casamento. Um problema de relacionamento no trabalho leva à demissão. As pessoas não são demitidas e as pessoas não se separam, não há divórcios, não há uma demissão. Uma amizade não acaba, não é por falta de informação, não é por falta de um diploma acadêmico, não é por causa de dinheiro. Ah, não, eu fui mandado embora, eu não consegui realizar esse projeto, eu não alcancei o meu sonho de ser promovido, de ganhar mais, de ser próspero. Não é por falta de um diploma ajuda. Não é por falta de experiência. É óbvio que a sabedoria e a experiência ajudam em muito. Dinheiro pode acelerar, como também pode atrapalhar. Não são essas coisas. O que atrapalha é um relacionamento, um namoro. O que faz com que um casamento acabe em divórcio, com que uma pessoa seja demitida, é um problema de comportamento. E nós estamos aqui para ajustar cada comportamento, o espinheiro, o carente, o contestador, o reclamão e o acusador. Nós vamos ajustar cada um deles, o nervosinho, nós vamos ajustar, ok? Nós vimos também alguns desenhos que ilustram bem aqui, né? Um ponto de vista, né? Quem pode aqui dizer que a girafa não está certa? É o ponto de vista dela. Só que, mais do que o seu ponto de vista e o meu ponto de vista, nós estamos trazendo um conhecimento científico, um conhecimento técnico, especialista das áreas, falando sobre liderança, sobre chefia, sobre funcionário, sobre relacionamento. Nós vimos ainda nessa primeira aula de introdução questão de relacionamento, divórcio, demissão, primeiro emprego, questão de comunidade, de amizade, né? E a frase, né, que eu sempre gosto de destacar, saber lidar com os diferentes fará de você um bom servo. Saber lidar com os diferentes fará de você um bom pai, um bom servo, um bom amigo, um bom pastor. Saber lidar com a indiferença fará de você um excelente líder. E nós temos que ser um bom filho e um bom pai, um bom servo e um bom líder. Nós temos que ser uma boa ovelha e um bom pastor. E nós temos que saber lidar com as diferenças e com a indiferença. Tem muitas pessoas que são indiferentes. Ah, se o casamento deu certo, deu. Se não deu, cada um para o seu canto. Ah, se me mandar embora, não tem problema. Mas tem pessoas que estão assim a vida toda. Já não estão mais no primeiro emprego, já estão no 10º emprego, já estão no 3º, no 4º casamento, e não ajustam o seu comportamento. Então, nós temos que aprender a lidar com os diferentes e com a indiferença, ok? Principalmente os líderes, para serem bons líderes. Nós vimos aqui o espinheiro, eu trouxe aqui o desenho do porco-espinho e a raposa mais conhecida e mais amada de todo mundo.
Trouxe aqui também o exemplo, né, de alguém, de um cachorro que infelizmente foi se meter com um porco-espinho. E geralmente quando a gente vai se meter com um espinheiro, a gente acaba se ferindo. E quando a gente se fere, a gente se afasta, a gente se fecha, a gente deixa para lá. E eu falei, não, reúna forças, reúna coragem, não seja negligente consigo mesmo e com o espinheiro. Temos que resolver o problema. Temos que ajustar o comportamento, seja meu ou seja de alguém. Depois tivemos o carente e vimos, né, os dois lados da moeda. O espinheiro, ele diz, me deixe em paz. O carente não deixa ninguém em paz. Não quer fazer o trabalho sozinho e não quer ser atrapalhado e incomodado. E o outro atrapalha todo mundo com conversas inúteis e atitudes que não levam a lugar nenhum. Mas olha a carinha do carente. Quem é que não vai parar para ouvir um carente? Quem é que não vai dar um ombro amigo para um carente? Quem é que consegue fugir de um carente? Nós falamos que o final é fugir dos carentes. Mas nós não temos que fugir, nós temos que ajustar o comportamento. E fomos ensinados. Se você é um carente, ou se você tem alguém que é carente, você não pode fugir nem fazer com que as pessoas fujam de você. Nós falamos, um carente, gente carente não se apaixona, faz reféns. E há muitas pessoas no relacionamento, no trabalho, na comunidade, que são reféns. Chega alguém lá que quer falar da sua vida, quer falar do seu problema. Ele não quer resolver, ele só quer atenção. E nós temos que ajustar esse comportamento, principalmente no trabalho. Senão, o que acontece vira um jogo, né? Vira um jogo de gato e rato. Né? O carente correndo atrás de atenção e a gente fugindo. Né? Ou então eu correndo atrás de atenção e as pessoas fugindo de mim. Nós gostamos de atenção. Não há problema nenhum em ser mais solitário, em ser mais social, introvertido, extrovertido, né? Falar menos, falar mais. Tem pessoas que gostam de estar na frente. O problema é quando há um desajuste, um desequilíbrio, né? E nós falamos sobre isso. Depois, agora, vamos à aula de hoje, o contestador. Contestador é aquele típico... É aquela pessoa típica que tudo que você fala, ela retruca. Mas eu vou completar, antes de nós iniciarmos a aula, eu quero falar, eu deixei aqui, ó, vou dando o meu exemplo, assim, olha, eu entre, né, os dois extremos, entre o 8 e o 80, eu não sou carente, eu sou mais espinheiro. Eu gosto de ser mais solitário, de ser mais reservado, mas ao mesmo tempo, o que eu disse? Eu vou para o meu trabalho e eu tenho que ser o quê? Amigável. O solitário, ele vai trabalhar e ele diz, não, eu não estou aqui para fazer amizade, mas eu tenho que ser amigável com todos. Eu tenho que atender todos bem. Quem está acima de mim, quem está no mesmo nível que eu, quem está abaixo de mim, quem eu conheço, quem eu não conheço. E aí eu tenho que ajustar o meu comportamento e tirar a frase, e tirar o tom de voz e as atitudes que digam, me deixe em paz, para a frase, o tom de voz e um comportamento ajustado que diga, no que eu posso te ajudar? E, no caso, eu disse, eu tenho o 8 e o 80. E o que acontece? Eu não sou o carente. Raramente eu sou carente. Então, o que eu faço? É o 8 e o 80. Então, eu não gosto dos carentes. Eu não consigo me relacionar muito com os carentes, porque eu sou o 8 ou o 80. Então, eu sou o 8, eu quero pouca atenção. Eu não gosto de pessoas que queiram chamar a atenção. Então, o que acontece? Um carente me irrita. E eu tenho que ajustar, e eu tenho que me ajustar, e eu tenho que lidar e me relacionar com muitas pessoas carentes. E muitas pessoas carentes também precisam se relacionar com o espinheiro. E precisa o quê? De um ajuste. Como eu disse, todos são funcionários bons, porque funcionário ruim, o que a gente faz com um funcionário ruim? A gente dá uma carta de recomendação. Mas o espinheiro é um bom trabalhador. O carente é um bom trabalhador, mas precisa ser ajustado. Então, nós vamos ver que alguns perfis, eles podem ter mais dificuldade de se relacionar com o outro. Como eu disse, o espinheiro vai ter dificuldade de se relacionar com o carente e vice-versa. Porque o carente quer atenção. O espinheiro diz, só me deixe em paz, por favor. Então, eles não vão ter um bom relacionamento. Mas aí, o que acontece? O
o carente ele vai conseguir se relacionar com muito mais facilidade, por exemplo, com um contestador, com um acusador, um reclamão. Um espinheiro, pode ser que ele consiga se relacionar melhor com um contestador, com um nervosinho, entendeu? Então, vai o quê? Vai formando grupos dentro do grupo. Mas o que acontece? Para que um grupo possa ter um bom resultado, todos nós temos que fazer o quê? Todos nós temos que trabalhar de forma inteligente, ajustar o meu comportamento e ajustar o comportamento das pessoas que fazem parte da minha equipe. E o contestador é como eu disse. Vamos direto à aula agora, e pode ser que, por exemplo, o meu perfil é mais espinheiro. Eu não sou carente. Então, por eu ser mais espinheiro, pode ser que eu também seja um pouco contestador. Porque eu contestando, eu vou acabar afastando um pouco as pessoas. Uma pessoa que é carente, como nós vimos, ela pode ser qualquer coisa, porque não importa a forma, o estilo, a estratégia, ela vai fazer de tudo para chamar atenção. E pode ser que um carente, ele comece a contestar para chamar atenção. Pode ser que ele não seja um grande contestador, mas ele é o quê? Um carente que no momento ele está contestando, porque ele está usando essa ferramenta e esse perfil para chamar atenção. Ok? Aqui é um mini treinamento. O meu propósito é fazer o quê? Os 6 perfis de começo ao final. Começo, meio e fim. E falar de cada um dos 6. Mas eu sempre gosto de trazer algo a mais. A combinação dos perfis também é muito importante. Os perfis que se relacionam melhor. Os perfis que se juntam. Os perfis que se afastam. O tipo de perfil que combina e a pessoa tem... Por exemplo, 50% do perfil espinheiro. Aí ela tem mais 20% de contestador e mais 25% de acusador. Então, ela não é 100% espinheiro. Ela vai mesclar outros perfis. E é importante você entender isso. Porque nem tudo é dentro de uma caixinha. Sabe? Eu falo muito na religião, nós não podemos colocar Deus dentro do nosso quadradinho. E aqui cada perfil é um quadradinho para que a gente possa estudar. Mas as pessoas, elas possuem um perfil predominante, mas elas também possuem outros perfis. Como eu disse, ela pode ter 2, 3, 4, até 5. Né? Um carente, ele pode usar vários perfis para chamar a atenção. Por exemplo, ele é carente. Ele não é nervosinho, espinha, mas de repente, sem mais, sem menos, você chega para trabalhar e o carente começa a te alfinetar. Por quê? Porque ele está usando esse perfil para chamar atenção. Mas o que está acontecendo? Você nunca fez isso? Você está com um problema? Ele já conseguiu o que ele quer. Está entendendo? Mas o nosso propósito aqui, se você entender os 6 perfis e como ajustar cada um deles, depois ir combinando eles com a experiência, com o dia a dia, você vai crescendo e você vai colocando em prática. Nós falamos aqui que ser, por exemplo, um bom funcionário, em especial um líder, não é ficar só na teoria e na aula, você tem que ir para a prática, você tem que arriscar, você vai errar, vai consertar, ok? Então vamos lá, o contestador. Enquanto os carentes gostam de interações que não levam a lugar algum, os contestadores sempre falam como se quisessem defender um argumento. Eles têm que falar. Ele tem que falar, mas não é falar por falar. Ele não é um carente que tem que falar por falar. Começa a falar com você, fala da casa dele, fala que hoje está sol, será que no final do dia vai chover? É uma pessoa que está para lá, para cá, perdida, e fala. Ele só fala para chamar atenção. Agora o contestador não, ele fala, e quando ele fala, ele sempre tem algo a falar, e quando ele fala é para defender um argumento, para defender uma ideia, para levantar uma bandeira, porque a nossa empresa precisa entrar e precisa cumprir as leis de ecologia, precisa ter vaga para DF, não pode estragar o meio ambiente, está poluindo. Ele sempre tem, a nossa empresa precisa ter leis que possam respeitar os diferentes. Então, ele sempre tem o quê? Ele sempre vai falar. Diferente do carente, não é para chamar atenção. Ele sempre vai falar para argumentar, para trazer uma ideia,
para contestar. Ele é o contestador. Ele vai trazer uma ideia, um argumento. Ele vai trazer o quê? Uma bandeira. Defender uma bandeira, vestir uma camisa e defender uma... Eu vou deixar bem claro já aqui. Que nem eu falei, olha, eu tenho entre os 8 e 80, eu sou mais o 8, eu sou mais espinheiro. E eu gosto muito do contestador. Como eu disse, o carente vai gostar mais de um, o espinheiro vai gostar mais de outro. Eu gosto muito do contestador. Sabe por quê? Por que o carente me irrita? Porque ele fala e não leva a lugar nenhum. Ele não quer resolver o problema, ele não quer ser prático, resolver o problema e ir para frente. Ele quer simplesmente falar, chamar atenção, e ele fala e faz a gente fazer coisas que não levam a lugar nenhum. Isso me irrita demais. Agora, um contestador, ele sempre tem uma ideia, um argumento. Ele sempre tem uma ideia nova, um argumento, ele veste a camisa, ele levanta uma bandeira. E eu acho isso muito especial, muito nobre. E vamos continuar aqui. Geralmente, isso significa discordar do que estiver sendo dito. Mas nem sempre o argumento dado por ele é o ponto de vista do advogado do diabo. Tem dois tipos de contestador. O primeiro é aquele que contesta por contestar. Ele é um contestador que vai arrumar encrenca. Se você gosta de A, não, tem que ser B. Nós vamos pintar a sala de amarelo, não, mas tem que ser verde. É o contestador, ele sempre vai contestar e geralmente ele vai para a linha do advogado do diabo, sempre está arrumando encrenca, sabe? Ele é um contestador com um pouco do que? De reclamão, com um pouquinho de nervosinho. Mas existe o contestador em si, o contestador, que ele vai defender um ponto de vista. Ele vai falar, ele vai argumentar, ele vai defender um ponto de vista. E não necessariamente ser o advogado do diabo. E você vai entender por que eu gosto muito do contestador. Você vai entender. O quanto ele é importante em uma equipe. Uma coisa é certa, o contestador sempre tem algo a dizer. Seja o extremo, que é o advogado do diabo, que é o péssimo funcionário, que a melhor coisa que tem é você dar uma carta de recomendação para ele, mas tem o contestador bom, que ele traz uma ideia, que ele defende uma causa, ok? Agora vamos à pergunta. Será que eu sou uma pessoa contestadora? Será que você é uma pessoa contestadora? O seu perfil comportamental predominante, aquele que é mais em você, aquele perfil que é mais, que é maior em você, que predomina, o seu perfil predominante, será que é o contestador? Como eu disse, o meu é o espinheiro, mas eu tenho um pouco do contestador. Não como advogado do diabo, mas como um bom contestador, ok? Será que você é? Você conhece alguém que é um contestador? Será que o seu filho, pode ser que ele não seja, mas ele esteja na fase de ser um contestador? Ele vai contestar, porque ele quer descobrir as coisas. Os nossos filhos, eles vão contestar, não é porque são advogados do diabo, não é porque são rebeldes, mas é porque eles querem conhecer a essência das coisas. Eles querem descobrir o mundo e descobrir a essência das coisas. Eles querem ir mais fundo. Então, será que eu sou uma pessoa contestadora? Será que o meu filho, o meu amigo, será que um funcionário meu, um amigo de estudo, um amigo de trabalho, será que um pastor, um discípulo é contestador? Vai analisando para ver qual é o seu perfil. Qual é o seu perfil predominante e quais são os perfis secundários. Mas, como eu disse, eu gosto muito dos contestadores. Os contestadores que são advogados do diabo, eu os repreendo em nome do Senhor. Vai embora. Vai arrumar outro emprego, vai para outra igreja. Mas os contestadores que têm uma ideia, que têm uma bandeira, eles vão ser excelentes líderes, que vão vestir uma camisa, levantar uma bandeira e vão lutar por aquilo. Eu amo isso. Então não se esqueça. Só que um recadinho para a gente ajustar os comportamentos, ok? Não se esqueça, não existem maus trabalhadores, existe apenas mau comportamento. Então nós vamos focar aonde? No comportamento. O propósito aqui do mini treinamento é ajustar os 6 perfis comportamentais. Então nós vamos focar no comportamento do contestador. No comportamento.
O comportamento é expressado em prática de comunicação. Então, o que é o comportamento? É o que ele fala, é como ele fala, é o tom de voz, é a atitude, é o relacionamento. É a forma que ele se comunica e se relaciona, entendeu? Os sentimentos estão do lado de dentro. O comportamento é o que você faz do lado de fora. Então, nós não vamos focar aqui dentro, lembra? Lembra? Não é aqui dentro, não é o sentimento. Não é o sentimento. É o que? O comportamento, ok? Deixa o sentimento para o pai dele, deixa o sentimento para o psicólogo, deixa o sentimento para o pastor. Agora, nós estamos falando aqui sobre trabalho, sobre projeto, sobre resultado, sobre trabalho em equipe produtivo, ok? Vamos supor aqui que a pessoa ela tenha sofrido um trauma na vida. Vamos supor que ela sofreu um trauma e ela passou, por exemplo, por um grande constrangimento na questão do racismo. Ela foi menosprezada, ela passou por um trauma, foi ridicularizada, ela passou por um processo de racismo. Então, é bem provável que essa pessoa, ela tenha o quê? Sentimentos. Ela tenha sentimentos, valores, tem uma história por detrás. Mas eu não posso focar como um chefe, a princípio, a não ser que eu seja um coach, a não ser que eu seja um pastor, a não ser que eu seja o quê? Um psicólogo. Mas nós estamos focando no comportamento aqui, ok? Porque se você conseguir ajustar o comportamento, depois fica mais fácil você ajustar o que está por detrás. Agora, se a pessoa não mudar o comportamento, ela não vai deixar mudar o interior. Então, estou deixando bem claro, desde o começo, o propósito não é o que está aqui dentro, no coração, aqui dentro, mas é o que está aqui fora. É o comportamento, não é o sentimento. Ok? Porque, como eu disse, uma pessoa pode ter passado por um trauma, seja qual for, né? De orfandade, de racismo, feminicídio, e ela tem o quê? Ela tem sentimentos, ela tem valores, ela tem uma história, ela tem uma causa, muitas vezes ela defende uma bandeira, mas a questão não é o sentimento, é o comportamento. O comportamento precisa ser ajustado para que ela possa se relacionar com todos, para que ela possa fazer parte da equipe, se relacionar com todos, e se relacionar bem com quem está acima, no mesmo nível ou abaixo, com quem faz parte da equipe, com os clientes. Esse é o nosso propósito aqui. Então, os sentimentos estão do lado de dentro. O comportamento é o que você faz do lado de fora. Então, você não vai entrar aqui na questão da história, na questão da infância, na questão do trauma, na questão de algo social, de uma camisa, de uma bandeira que ela veste, que ela levanta. É o que? O comportamento. Você vai ter que tratar pessoas brancas e negras de forma igual, o comportamento. Se você está tratando pessoas brancas de um jeito e negras de outro, se você trata um bem e o outro mal, esse comportamento precisa ser ajustado. Se você não consegue se relacionar com os homens, esse comportamento precisa ser ajustado. Então, nós vamos focar sempre aqui no comportamento, ok? E é isso que um pai, a princípio, tem que fazer, é isso que um bom amigo tem que fazer, é isso que um chefe faz, ok? Vamos continuar. É muito bom ter funcionários que saibam argumentar. Por isso que eu falei que eu gosto muito do contestador. Eu gosto de pessoas que gostam de falar, que gostam de argumentar. Eu não gosto de falar muito. Eu só falo dando aula. Eu só falo ministrando palestras. Eu só falo pregando. Ok? Eu só falo com as pessoas quando as pessoas vêm e dizem, pastor, pode me ajudar? Pastor, que conselho, o que o senhor faria? O que a palavra instrui? Então, eu estou aqui falando para você que é muito bom. Eu gosto de pessoas que falam, que argumentam, que trazem uma ideia. Ter um funcionário que saiba argumentar é muito bom. Você não quer subordinados que digam sim o tempo todo. Nem uma equipe cujos membros sejam incapazes de pensar por conta própria. É por isso que eu gosto de um contestador. Nós vamos ter um projeto. Nós vamos entrar em uma data comemorativa, sabe? A pior coisa que tem é uma equipe ali de líderes
A pior coisa que tem é funcionários, é amigos, é uma equipe, é um rebanho que fica, sim, sim. Sabe, eu gosto de pessoas, mas e se a gente fizer desse jeito? E se a gente fizer mais isso? Olha, isso aqui eu não concordo. Eu já vi uma empresa fazer isso e deu errado. Então, é muito bom ter funcionários que saibam argumentar. Funcionários, amigos, filhos. Eu tenho um filho, ele está de 6 para 7 anos, ele argumenta muito, sabe? Eu sou muito espinheiro, gosto muito de conversar, sou um pouco ogro, né? Procuro ser amigável com todo mundo, mas com os filhos você acaba sendo quem você é mesmo, né? Então, eu sou mais direto, procuro falar menos, passo instruções, e meu filho, ele argumenta, não, pai, mas pai, deixa eu falar, pai, deixa eu falar. E ele fala. E aí eu penso, pergunto, a gente conversa, a gente chega a um consenso. Eu gosto do meu filho porque ele contesta. Eu gosto do meu filho porque ele contesta. Eu tenho 3 filhos. E eu gosto muito do meu terceiro filho nessa fase, porque ele contesta. Cada um tem o seu perfil. Eu tenho o meu relacionamento com cada um deles. Mas o meu filho mais novo, ele contesta. Eu falo, vai fazer isso. Ele, mas pai, deixa eu falar. Pai, deixa eu falar. Então ele contesta. Então eu gosto e muito, é muito bom, é muito importante ter um filho que contesta, um amigo, um funcionário, um subordinado, um gerente, um pastor que contesta, pessoas que contestam na equipe. Você vai entender por quê. Então é muito importante. Primeiro, por que é bom? Porque é horrível você trazer um projeto e as pessoas não tiverem nada para falar. E as pessoas não têm nada para acrescentar. E as pessoas não conversarem, não argumentarem, não exporem as suas ideias, não levantarem as suas bandeiras. É horrível falar com uma equipe que tudo é sim, pastor. Sim, sim. Chefe, sim, chefinho. Sim, chefinho. Sim, chefinho. Então eu gosto de pessoas que contestam, né? Tem uma frase que o meu pai, o apóstolo Gerson, ele usa muito, que ele diz, eu prefiro os que me criticam do que os que me bajulam, porque os que me bajulam me corrompem, e os que me criticam me fazem crescer. Então eu gosto muito, eles me fazem crescer muito. O contestador é muito importante na equipe. Você precisa dar abertura para uma perspectiva crítica, de modo a não cometer erros desnecessários e permitir um fluxo desimpedido de informações e ideias para poder ter acesso aos pontos de vista e aos insights de todos. Em especial agora com você que é líder, com que você que é pai, que é chefe, que é líder, que é patrão, que é dono, que é pastor. Você não pode chegar e apresentar um projeto e dizer, ó, tá aqui, tá pronto, é assim, você faz isso, você faz aquilo outro. E ter uma equipe que diz, sim, 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 chefinho, sim, sim, chefinho. Não. Tem que trazer um projeto, tem que ter uma linha, tem que ter uma direção. Nós vamos fazer isso, mas vamos conversar, vamos fazer crescer, vamos cooperar. Então é muito importante. Eu lembro aqui, vou trazer uma historinha, eu gosto muito de trazer essa historinha e já dei ela para muitas pessoas como conselhos práticos. Tinha uma pessoa que trabalhava com moda e ele desenhava as roupas. E ele pegava e fazia os seus cadernos, desenhava várias roupas, e ele fazia tudo certinho, bonito, perfeito, tudo organizadinho, fazia uma moda nova, cores combinando, um estilo, uma linha, criando o seu próprio perfil, como uma grande pessoa da área da moda. E aí ele pegava os seus cadernos, ele era novo na área, mas ele pegava os seus cadernos, os seus desenhos, né, as suas roupas novas, as suas criações, invenções, o seu estilo, as suas coisas, e ele levava para uma pessoa muito grande na área da moda. A pessoa da moda pegava e falava, ah, tá bom, depois eu vejo. E nunca respondia. Ele fez isso 1, 2, 3 vezes. Aquele grande homem da moda, que tinha um grande nome na moda, que era muito conhecido, ele pegava aquilo lá e disse, não, tá bom, eu vou ver, qualquer coisa eu te falo. Mas aí ele teve uma ideia, uma vez, ele falou assim, não, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou fazer uns esboços, mas pela metade, eu não vou concluir. E eu vou conversar com ele. E aí ele pegou agora pela 3ª ou 4ª vez, ele já tinha errado muito,
Ele chegava lá tudo certinho, tudo pronto. Ó, meu estilo é esse, as minhas cores são essa, eu faço assim, eu faço desse jeito. O cara, tá bom, tá bom. Tá. E por umas 3 vezes, mas na quarta vez, ele falou, não, eu vou fazer diferente agora. Não está dando certo. Ele pegou, fez uns esboços lá, mais ou menos, pela metade. Aí ele chegou para essa pessoa, que era uma grande referência na área da moda, sempre lançava moda no mundo inteiro, sempre estava nos lugares mais importantes. Ele levou seus rascunhos e disse, olha, eu estou fazendo aqui, eu tenho alguns esboços, tenho algumas ideias, mas não está fluindo. Dá uma olhada, o que você acha disso aqui? Ó? Falta terminar a blusa. Esse outro aqui está faltando dar um detalhe na calça. Esse outro aqui, que cores você acha que combina? Acredite, é uma história real. Aquele grande homem, que tinha um nome muito famoso na área da moda, aceitou e falou para aquele jovem, disse, olha, senta aqui, ó, vamos fazer junto. E ele começou, pegou o seu lápis, riscou, pegou, fez não sei o quê, o esboço, concluiu os esboços, e aí teve ideia de cores, conversou, trocou ideia. Por fim, ele conversa com aquele novato e diz, nós vamos lançar o próximo desfile juntos. Você está entendendo a questão de ser um líder que traz tudo pronto? O líder, é lógico que o líder tem que ter visão, o líder tem que ter direção, o líder dá a direção, dá o foco, o líder traz o primeiro objetivo, o primeiro foco, alvo, metas. Mas, você está entendendo a diferença do diálogo? E é exatamente isso que um líder tem que ter. Ele tem que trabalhar a equipe e ele não pode demitir o contestador. Ele não pode calar o contestador. Ele não pode matar o contestador. Cala a boca, quem manda aqui sou eu. O projeto é esse. É ali na equipe que as coisas funcionam. Pode ser que você esteja sofrendo, porque esteja sofrendo e na sua equipe tenha um contestador. E pode ser que ele seja o seu pior inimigo. Pior inimigo. Mas se você souber ajustar o seu comportamento e o comportamento dele, pode ser que vocês se tornem grandes amigos, sócios e tenham projetos nobres. Projetos nobres. Você precisa dar abertura para uma perspectiva crítica. Sabe, eu gosto das pessoas que dizem, ó, pastor, eu acho que esse projeto não vai dar certo. E eu pergunto, mas por quê? Onde está o erro? Aonde nós podemos melhorar? Nós temos que fazer isso, nós temos que alcançar esse objetivo, mas eu tenho essa ideia. Qual é a sua ideia? Vamos conversar. Isso é muito importante. Conversas individuais versus reuniões coletivas. Nós já falamos bastante sobre isso nas aulas anteriores, na introdução, mas principalmente no espinheiro e no carente. No carente falamos bastante sobre conversas individuais e reuniões coletivas. E todo grande pai e todo grande líder que alcança resultados, que atinge metas, que supera, que ultrapassa limites, o que ele vai fazer? Tanto trabalhar conversas individuais quanto reuniões. Ele vai conversar em especial com o espinheiro. No outro dia ele vai conversar em especial com o carente. No outro dia, ele vai conversar em especial com o contestador. E aí, quando se faz uma reunião, todos estão ajustados, tudo está ajustado. A coisa vai romper, vai crescer, vai prosperar. A equipe vai ter prazer de trabalhar junto. Você vai ver que muitos problemas diminuem. Chegam quase que a zerar. Não vai zerar, porque é relacionamento. Né? É dos problemas que vêm as soluções. É dos problemas que vêm as ideias. É dos problemas que saímos da nossa caixinha, do nosso quadradinho. Então, acho que é algo importante a dizer e destacar. Não veja problemas como um grande problema. Veja um problema como uma oportunidade de você crescer, da equipe crescer, de atingir metas. Ok? As pessoas precisam aprender com os problemas. E é resolvendo problemas que crescemos e amadurecemos. Nós vemos a maturidade de uma pessoa, primeiro, em quais problemas ela ataca. Segundo, como ela resolve esses problemas. Uma pessoa pequena vai ficar presa em probleminhas pequenininhos. Uma pessoa grande vai atacar um grande problema e de forma inteligente vai resolvê-lo. Então, quando eu vejo
Uma pessoa me diz, pastor, eu tenho esse problema, e eu vejo aquele problema, se ele é pequeno, se ele é grande, se ele é complexo, se ele é simples, já diz muito sobre a pessoa. Então nós temos que resolver sim todos os problemas pequenos, para que não se tornem grandes. Mas, quando nós atacamos os grandes problemas, teremos grandes resultados. Nós vamos falar, isso aqui nós vamos falar um pouquinho mais na aula que vem, em que nós vamos falar sobre o reclamão e o acusador, ok? Nós vamos falar mais sobre isso. Mas, se a questão for complexa, peça ao contestador que prepare um resumo por escrito do argumento dele e o entregue a você antes da conversa. Então, vamos entrar agora na questão do ajuste. Você tem um contestador, você sabe que ele é um bom funcionário. Então, o que acontece? Às vezes é a forma de se relacionar e está faltando uma conversa individual e ele ser preparado para uma reunião. Então, se a questão for complexa, ele traz uma ideia, um argumento, ele traz uma ideia muito grande, complexa, você pede para ele fazer um resuminho. Pede para ele fazer um resuminho. Pede para ele fazer um resuminho. Se a questão for complexa, peça ao contestador que prepare um resumo por escrito do argumento dele e o entregue a você antes da conversa. Vamos supor que ele tem uma ideia, ele vestiu uma camisa, ele levantou uma bandeira, porque a empresa tem que fazer isso, a empresa tem que fazer aquilo. Você vai esperar uma reunião coletiva para, no meio da reunião, ele se levantar e ele pegar e falar, não, porque eu não aceito, eu não concordo com isso, eu tenho essa ideia, nós temos que fazer isso, porque tal empresa está fazendo. Você vai esperar uma reunião coletiva para o contestador ficar contestando e estragar a reunião? Não, você vai conversar com ele antes. Então, você vai pedir para ele o quê? Um resumo. Aqui, ó. Desenho de um contestador. Ele sempre tem o quê? Uma ideia, um argumento. Ele sempre tem um projeto. Ele veste uma camisa pessoal e ele levanta uma bandeira. Mas olha como falta pessoas. Eu sei que lá no trabalho, aí no seu trabalho, falta pessoas que vistam a camisa, que levantem a bandeira da empresa, que levantem a bandeira da comunidade. E aqui, só um detalhe para as igrejas. As 12 tribos de Israel, cada uma tinha uma bandeira. E eles tinham que levantar a sua bandeira. E quando todos eles levantavam a sua bandeira, eles estavam lutando por uma bandeira maior, pela vontade de Deus. Então é muito importante ter pessoas que tenham uma ideia, um argumento, que vistam a camisa, que levantem uma bandeira. E se ele faz isso na vida pessoal dele, se ele faz isso na vida social dele, imagine um funcionário, um amigo, imagine um discípulo, imagine um pastor, um chefe, que é contestador, e você sabe ajustar o comportamento dele, você sabe se relacionar com ele, e ele vai vestir a camisa da empresa, e ele vai levantar a bandeira da empresa. Hoje, a reclamação que eu mais recebo de líderes é: as pessoas não trabalham, as pessoas não vestem a camisa, pastor. Elas não querem suar a camisa, elas não levantam a bandeira. É sempre a bandeira do egoísmo, é sempre o eu, é sempre vem a mim. Dane-se a empresa, no final do mês eu quero o meu salário. E quando sai, ainda coloca a empresa no pau. E quando sai da igreja, ainda sai em rebelião. Agora imagine um contestador, gente. Imagine a importância de um contestador, alguém que traz uma ideia, alguém que tem um argumento, alguém que veste a camisa e levanta a bandeira. Eu quero uma pessoa dessa como amigo, eu quero uma pessoa dessa na minha equipe, eu quero ter um chefe, eu quero ter um líder que seja contestador. Você está entendendo? Você está entendendo? Eu não sei se você é espinheiro, se você é carente, se você é nervosinho, reclamão, acusador, mas é importante a gente ter o nosso perfil e também começar a assimilar outros perfis. Eu quero chegar ao ponto de ser todos os perfis. É muito difícil um espinheiro ser o quê? Um carente. Mas eu posso ser um bom espinheiro ajustado. E eu posso ser um carente ajustado com ferramentas. Imagine, ao invés de ficar no 8, no 80, eu ficar no 40. Sendo que um pouco espinheiro e um pouco carente. É quase que incompatível.
É quase que impossível uma pessoa ser espinheiro e ser carente. Mas ao ponto que a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, eu vou saber o ponto e o lugar e o momento certo de ser mais espinheiro, o momento de ser mais carente, o momento de contestar e como usar a ferramenta de cada um deles. Modelo de resumo, porque aí entra algo muito importante, né? Porque tem muita gente que diz assim, então para você não me atrapalhar, para você não estragar a reunião, para você não ficar falando besteira, faz um resumo, faz um texto de 20 páginas, com letra, tamanho 8, Arial, margem 0,25 à direita e à esquerda. Manda o cara fazer um texto chato, impossível, só para ele perder tempo. Não, vamos trabalhar de forma inteligente. Vamos trabalhar de forma inteligente e consciente. Você vai pedir para o contestador, falar, olha, muito boa essa ideia. Eu não entendi muito bem, mas me parece muito boa. Faz o seguinte, pega a sua ideia e faz um resumo, coloca no papel. Eu vou te mandar por e-mail, vou te mandar pelo WhatsApp, um modelinho de resumo e você responde essas perguntas e nós vamos conversar em seguida, ok? Eu vou te mandar o modelo do resumo, você responde as perguntas do resumo e aí, assim que você mandar para mim esse resumo, nós vamos agendar um dia e uma hora para conversarmos, ok? Então vamos lá, modelo do resumo. A questão é, então ele tem lá a ideia dele, ele tem lá o argumento dele, ele tem lá a bandeira dele, que ele está argumentando. Não, eu não acho que tem que fazer isso, eu acho que tem que fazer isso. Ah, eu acho que agora todos têm que usar o uniforme não pode ser preto, tem que ser amarelo. Então, qual é a questão? É a mudança da cor do uniforme. Nós vamos mudar a cor do uniforme de preto para amarelo, de roxo para amarelo fosforescente, de verde para laranja. Então, é a questão dele lá, é a questão. Então, a questão é, e aí ele vai escrever qual é a questão. As opções são mudar o uniforme, que é preto, para amarelo ou laranja. As opções são essas. Considero tal opção a mais adequada. Por quê? Olha, porque a cor amarela é mais alegre, é ouro, combina com a nossa ideia de prosperidade. Ó, é mais laranja, então ela combina mais com relacionamento, eu não sei, rosa. Então, ele vai ter que trazer a questão. A questão é, as opções são. Ele vai ter que escrever no resumo. Considero tal opção a mais adequada. Você, por exemplo, diz, nós vamos mudar o uniforme de preto para roxo. Mas é mudar 6 por meia dúzia. Preto e roxo é igual. É muito parecido, eu não concordo. Aí você vai falar, então qual é a questão? Ah, vamos mudar de preto para amarelo. Então a questão é essa. As opções são essas. Amarelo esse tom. Considero tal opção a opção a mais adequada. Por quê? Porque nós estamos entrando em datas comemorativas e essa cor é mais alegre, é mais vibrante. E mais isso, mais aquilo. Ok? E por tal motivo que acredito que essa é a melhor opção. Continua o resumo, o modelo de resumo. Ele vai receber esse modelo e ele vai responder. Este é o plano que proponho. Mudar, então, o uniforme preto pelo uniforme amarelo. É aqui que podemos obter os recursos. Como é que nós vamos pagar o uniforme? Cada funcionário vai pagar, o funcionário vai receber, como é que vai ser? Então, ele vai, aqui é os recursos. Conseguir uma parceria, e nós vamos conseguir o uniforme do futebol com tal empresa, e vai colocar o logo na manga, em forma de parceria. Ele vai escrever. Aqui, é aqui que podemos obter os recursos. Esta é a função que sugiro que eu execute neste plano. Eu quero exercer essa função nesse plano. Como eu acredito que essa é a melhor ideia, mudar disso para isso, por causa disso, e eu conversei com essas pessoas, temos esses parceiros, então eu acredito que eu posso exercer a função de supervisor, ok? Então, eu acredito que a melhor pessoa para exercer esse plano é tal pessoa, e eu vou ser assistente dela. Ele vai escrever. Tal medida custará tanto em dinheiro, tempo, vai demorar tanto tempo para fazer, para acontecer, pessoas envolvidas e outros recursos. Então, você vai mandar esse resuminho, esse modelo de resumo para o contestador e ele vai responder.
Você manda o modelo para ele, ele responde e encaminha para você. Quando ele encaminha para você, você vai ler e vai, poxa, caramba. O uniforme da empresa era preto, porque suja menos, né? Mas, puxa, quem sabe a gente usar um amarelo aí por uns 2 meses, só na data comemorativa. Só na data comemorativa, usar uma camiseta mais alegre, mais colorida. Poxa, legal essa ideia, né? Eu não quero mudar do preto para o roxo, nós até podemos mudar do preto para o roxo pela questão da cor e pela questão da limpeza, da higiene e tudo mais. Mas eu acho que dentro disso a gente pode fazer uma camiseta colorida, só para complemento, só para complementar e usar durante o mês de aniversário da empresa. Então você vai ler, você vai analisar, vai refletir, aí você vai marcar. Ó, recebi o seu resumo, achei legal a ideia, vamos conversar tal dia, tal horário? Aí vocês vão conversar pessoalmente. Vocês vão conversar pessoalmente, você com o seu funcionário. Isso faz com que o contestador se mantenha focado. Você vai ajudar ele a resolver problemas. Ele não só vai contestar, mas ele vai contestar e cooperar. Você está entendendo? É por isso que eu gosto do contestador, porque o contestador tem tudo para cooperar. Ele não é só um contestador, advogado do diabo, que está lá para contestar e ser o advogado do diabo e trabalhar contra. Não, ele está contestando e o contestador pode contribuir muito. Então, isso faz com que o contestador se mantenha no foco. E qual é o foco? De termos o quê? A melhor ideia, de termos a melhor solução, de fazermos da melhor forma, que custe menos, que seja mais rápido, que envolva menos pessoas, que produza mais, que ganhe mais, que atinja mais metas. Que as pessoas entrem no ambiente e vejam, nossa, que uniforme bonito que vocês têm, que o funcionário sinta prazer em usar a camisa, em vestir a camisa, em suar a camisa. Você está entendendo? Explicadinho passa dos limites. É o exemplo que eu falei, né? Tem chefe que, para fazer o contestador ficar quieto, manda ele defender uma tese. Olha, traz então 20 páginas, assim, assim. Ó, o mês que vem eu converso com você, nós vamos agendar para a reunião anual do ano que vem, para conversarmos com o gerente geral, sabe? Então, nós temos que ter uma ferramenta, uma forma de abordar, uma forma de conversar, uma forma de se relacionar, ajustar os comportamentos para ter resultados. Então, o explicadinho passa dos limites, não precisa de muita explicação, é um resumo. Marca uma hora, conversa com ele. E deixa bem claro, isso é bom, isso não é bom. Isso aqui é possível, isso não é possível. Eu gostei dessa ideia, mas isso não casa com a ideia da empresa. É legal para você, é legal para mim, mas não é legal para a empresa como um todo. Não é possível, vamos fazer isso, vamos mudar isso, vamos adaptar isso, vamos melhorar aquilo. Isso nós não vamos fazer, vamos deixar essa ideia para frente. Mas o explicadinho passa dos limites, e esse não é o objetivo. É ter conversas que levam a resultados. Esse é o nosso objetivo. Esse é o propósito. Caso ele a defenda, vamos aqui dar um passo além. Então, nós vimos que o contestador tem um argumento. Você pede para ele um resumo. Ele dá o resumo. Você olha o resumo, marca uma hora para conversar com ele. É uma conversa simples, rápida e direta e produtiva. Então, você tem um contestador, ele tem um argumento, ele tem uma ideia. Você fala, olha, sobre essa ideia, eu quero saber mais. Eu vou te mandar um resumo, você preenche o resumo. Quando você preencher o resumo, eu volto a conversar com você. Ele preenche o resumo, manda para você. Um resumo simples. Você viu ali? Simples. De uma folha. Você marca uma hora para conversar. Uma conversa de 20, 25 minutos, 30 minutos. Resolveu o problema. Caso ele a defenda de maneira convincente durante a conversa individual, talvez seja o caso de você pedir que ele a apresente a um grupo maior de interessados. E aí você, olha que coisa linda, você pegou uma pessoa que tem um argumento, que veste uma camisa, que levanta uma bandeira, ele trouxe uma ideia, um argumento, você passou para ele um resumo, você olhou o resumo, já tem um documento,
Você conversou com ele ali de forma simples, rápida e prática. Ele trouxe uma ideia, você passa o resumo, ele responde o resumo, encaminha para você, você marca para conversar com ele, vocês conversam. Essa conversa que você teve com ele, você já ajustou o comportamento dele. Ele não vai ser um contestador, advogado do diabo. Ele não vai ser um contestador que não traz solução. Ele vai ser um contestador que traz solução. Então, nessa conversa individual, é muito importante porque você vai o quê? Ajustar o comportamento dele. E se ele foi bem, ele tem um argumento bom, ele tem uma ideia boa, ele preparou um bom resumo, ele apresentou bem para você. Quando tem uma reunião geral, você diz, olha, o contestador tal, o fulano de tal, ele tem um argumento, ele tem uma ideia. Nós estamos conversando sobre o uniforme, ele tem uma boa ideia. Eu gostaria que ele apresentasse a ideia dele. Nós conversamos, ele tem uma boa ideia. Você tem 4 minutos para apresentar o seu argumento. Você está ajudando ele a crescer, a fazer a coisa mais importante que tem, que é apresentar uma ideia de forma inteligente e produtiva. Você está entendendo a sua importância como pai, como chefe, como pastor? Olha, isso também é um ótimo treinamento, uma excelente maneira de ajudar o contestador. E qualquer pessoa, e a qualquer um dos perfis que nós já vimos e ainda vamos ver, a aprender e praticar a arte de apresentar uma proposta convincente. A coisa mais difícil que tem é líderes que saibam falar em público, que saibam trazer uma ideia e que saibam apresentar, que tenham uma arte. E a arte precisa ser desenvolvida. Você pega um pintor, os primeiros quadros são bons, mas os últimos são melhores. Você pega uma costureira, você pega uma pregação, você pega uma palestra, a primeira é boa, mas as últimas são melhores. É isso que você está fazendo. É isso que você está fazendo. Você está preparando pessoas para serem líderes. Com uma conversa pessoal, com um resumo, com uma conversa individual, em uma reunião. Isso também é um ótimo treinamento, de forma inteligente, prático. Você está entendendo o processo? Vocês conversam, tem uma ideia, tem um contestador, você pede um resumo, conversa, ele apresenta em uma reunião. Você está ajudando as pessoas a crescerem. Você sabe como é difícil ter bons líderes em uma empresa. E se nós não aprendermos a ajustarmos o comportamento e treinarmos as pessoas para crescerem, é muito mais fácil, muito mais barato quando uma empresa treina as pessoas para serem líderes. Mas treina de verdade, no dia a dia, você está entendendo? É treinamento de verdade, no dia a dia, acompanhando, recebendo um argumento de um contestador, passando um resumo simples e prático, conversando no dia a dia, em uma reunião mais formal. É no dia a dia que você vai ensinar, que você vai treinar de forma inteligente e prática as pessoas para serem líderes. Contratar líder é caro. Contratar líder não é a solução. Ele vem com a ideologia e ele vem com a camisa de outra empresa. E até ele tirar a camisa de outra empresa, ele vai querer que todo mundo vista a camisa da empresa que ele estava antes. É porque lá a gente fazia assim. É porque lá eu fazia desse jeito. É melhor você fazer assim, porque eu aprendi assim. Lá na outra empresa eu quero que você faça assim. Então, quando você começa a fazer isso dentro de uma empresa, quando você começa a fazer isso dentro de uma igreja, você vai criando as pessoas, você vai ensinando as pessoas, você vai treinando as pessoas, e ao passo que elas vão sendo ensinadas, treinadas, e elas vão crescendo com a camisa da empresa, suando a camisa da empresa e levantando a bandeira da empresa. Por exemplo, lá na comunidade que eu pastorei, eu falo, o nosso propósito é salvar vidas e restituir famílias. Mas aí vem uma outra pessoa e diz, não, o meu propósito, pastor, o meu propósito é cantar. O meu propósito é distribuir cesta básica. Não vai dar certo. Porque ali eu estou formando pessoas, ali eu estou treinando pessoas, eu estou colocando uma camisa e levantando uma bandeira. Salvar vidas.
e restituir famílias. Eu não sei qual é a ideia da sua empresa, mas você precisa fazer a pessoa vestir a camisa e levantar a bandeira, e você vai fazer isso com a ajuda do contestador. Está entendendo? Já estamos indo para a reta final. Acredito que muita coisa já foi esclarecedora, muita coisa ajudou. Então vamos lá. Isso significa que a questão será resolvida. Quando você recebe um contestador com um argumento, ele vem e te contesta, ele vem com um argumento, você ouve, você diz, olha, preencha o resumo, vamos conversar, apresente o seu argumento. Isso significa que a questão será resolvida, e será resolvida da melhor forma possível, porque você abre para as pessoas abrir, para as pessoas falarem, as pessoas vão ver que você abre para que as pessoas tragam o quê? Sugestões, ideias, críticas, destrutivas, construtivas. As pessoas dizem, não, crítica destrutiva. Não, crítica é crítica, crítica dói. Mas é nós que fazemos de uma crítica destrutiva ou construtiva. Porque não sei quem me criticou, nunca mais eu vou fazer isso. Não, me criticou, foi uma crítica destrutiva, não, eu vou tomar como construtiva. E eu vou fazer o melhor. Então, crítica é crítica. É você que vai fazer de uma crítica dela destrutiva ou construtiva. Então, nós temos que ter pessoas e líderes que estejam abertos para o quê? Para o questionador, para aquele que traz um argumento, uma ideia. Vamos terminar com isso. Você aprenderá cada vez mais sobre quem possui ou não uma compreensão clara do negócio. Quem tem a habilidade de identificar armadilhas mais à frente, quem tem boas ideias e quem tem as melhores ideias, quem tem más ideias. Quando você está aberto para ser questionado, quando você está aberto para que um contestador fale, para que um reclamão, já aqui começando a entrar nas próximas aulas, um reclamão, um acusador, um nervosinho, quando você é um líder, um pai, um líder, um chefe, um pastor, um supervisor que está aberto para que as pessoas falem, você vai começar a ver, puxa, essa pessoa entendeu, olha, a cor que ela escolheu é a melhor cor para a data comemorativa. Ela está entendendo as coisas. Ela está entendendo as coisas. Puxa, essa pessoa falou isso, ela está entendendo a visão da empresa. Essa pessoa sempre tem uma ideia, mas a maioria das ideias dela não é boa, não são boas. Eu preciso ajudar ela a ter ideias melhores. Essa pessoa sempre tem ideias boas. Essa pessoa sempre está olhando lá na frente e ela está vendo o que vai dar errado lá na frente. Você está entendendo a importância disso? De ter conversas individuais, de ter conversas coletivas, reuniões, de ajustar cada comportamento, de ajustar cada peça do tabuleiro, de ajustar cada funcionário. Você tem que ter um espinheiro ajustado. Você tem que ter um carente ajustado. Você precisa ter um contestador ajustado. Porque é na diversidade que uma equipe cresce. Nós já vimos, sabe? Não existe equipe de perfeitos. Não existe equipe de todos iguais. Uma equipe tem que ser formada por pessoas diferentes, imperfeitas. Esse que é o propósito. Porque perfeitas não tem. E se for todos iguais, todos pensam iguais. Vão para lá, vamos todo mundo para lá. Mas lá vai cair no fundo do poço. Mas todo mundo pensa igual, todo mundo cai igual. Mas tem um contestador, não, lá na frente nós vamos cair no buraco. Lá na frente a gente vai cair no buraco. Se a gente aumentar demais os preços, os clientes vão para o concorrente. Então, como é que nós vamos fazer? Então, você aprenderá, e nós temos que aprender. Ser um bom funcionário, ser um líder excelente, nós aprendemos na prática. Temos que ter uma aula e aprendemos na prática. Cada vez mais sobre quem possui ou não uma compreensão clara do negócio. Quem tem a habilidade de identificar armadilhas mais à frente. Quem tem boas ideias e quem tem as melhores ideias. Quem tem más ideias. Tá entendendo? Você só vai descobrir isso na prática.
Eu prefiro, como eu vim falando a palestra toda aqui, né? Eu ia guardar para o final, mas aqui já estou rasgando o verbo aqui o tempo todo, dizendo, eu gosto muito do contestador, mas eu tenho que me ajustar para o carente. Porque o carente, ele faz o meio de campo entre todo mundo. Então, cada perfil precisa ser ajustado e tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Precisa ajustar o seu lado ruim e precisamos aprender a usar de forma inteligente e responsável para o bem de todos o lado bom de cada pessoa. Então, mas eu deixo aqui, eu prefiro contestadores. Eu faço isso, né, não só porque eu gosto, mas também para conscientizar. Porque a maioria dos líderes não quer ser contrariado. A maioria dos líderes não quer um contestador. A maioria dos líderes não quer uma ideia que não seja dele. Então, é que uma forma de expressar minha opinião, eu prefiro os contestadores. Mas, como eu disse, tem que ter todos. Tem que ter todos. Na minha equipe, eu quero um espinheiro, eu quero um carente, eu quero um contestador, eu quero um reclamão, eu quero um acusador e eu quero um nervosinho. Eu quero um nervosinho, eu quero 6. Eu quero ter os 6 perfis ajustados. Mas aqui eu faço isso não só de coração e de verdade, eu prefiro os contestadores, e eu disse porque eles possuem um argumento, porque eles vestem uma camisa e levantam uma bandeira, mas porque eu tenho que deixar bem claro para você, líder, não mate os seus melhores funcionários, não mande embora os seus melhores funcionários, só porque ele contesta, só porque ele argumenta. Você ajusta. Agora, se é uma pessoa que não tem respeito, que não tem educação, que não honra o serviço que ganhou, que não honra a oportunidade que Deus deu, então, carta de recomendação. Fora Satanás. Mas a maioria dos contestadores são bons, só precisa ser ajustado. Um contestador precisa de um bom líder para ser um bom contestador. Então, eu deixo bem claro, eu prefiro os contestadores e eu quero te incentivar a abrir mais o seu dia a dia, abrir mais a sua liderança para receber o quê? Pessoas. Para receber ideias, argumentos, para ser criticado. Ok? Isso vai ser extremamente importante porque a nossa próxima aula será o 4º e o 5º, o reclamão e o acusador. Isso deu errado! A culpa é da mulher. E nós vamos para a próxima aula. Te espero. Fique na paz. Que Deus te abençoe com toda a sorte de bênção. E que você, na sua casa, no seu trabalho, em nome do Senhor, seja abençoado com toda a sorte de bênção. E não se esqueça que o segredo está na sua alma. Se você aprender a se relacionar bem, tudo irá bem. Porque assim como vai a sua alma, tudo vai bem. Se a sua alma vai bem, tudo vai bem. Até a próxima aula.